Recentemente saiu o trailer da próxima temporada do The Ultimate Fighter, do TUF, que vai contar com Michael Chandler e Conor McGregor como principais treinadores das duas equipes. A previsão é de que a próxima temporada do TUF estreie no final de maio, no final desse mês, no UFC Fight Pass, e se vocês quiserem que eu comente, faça uma análise dos episódios, é só deixar aí nos comentários. Mas enfim, saiu o trailer, temos até um pequeno trecho do McGregor metendo a mão na cara do Chandler, e isso com certeza atiçou o público. Agora todo mundo quer ver mais do que nunca essa luta entre o Conor McGregor e o Michael Chandler, que vai marcar o retorno do irlandês depois de mais ou menos 2 anos parado por causa da lesão na perna que ele sofreu contra o Dustin Poirier. Tá, mas aí a luta tá no ápice, tá todo mundo falando sobre essa luta, quando é que ela vai acontecer, mas até agora não teve uma data marcada, e eu vejo muita gente se perguntando por que isso ainda não foi anunciado, por que não anunciaram oficialmente a luta entre McGregor e Chandler, uma data, local, etc. Bom, nesse vídeo eu vou explicar o porquê, na verdade eu vou rebobinar, porque eu já falei desse assunto anteriormente, e outra coisa, eu vou falar também por que eu acho que é muito provável que o Conor McGregor não lute em 2023, que ele só volte em 2024. Bom, vamos voltar um pouquinho a quase 2 anos atrás. McGregor lesionou gravemente a perna contra o Dustin Poirier e precisou passar por um longo período de recuperação. Foi uma lesão até parecida com a do Anderson Silva, mas não foi tão séria assim. Daí, em 2022, durante a recuperação do irlandês, a gente descobre que ele não estava sendo testado pela USADA, a agência antidoping do UFC. Em todo 2022, ele não foi testado uma vez. E foi justamente nesse período em que a gente descobriu que ele não estava sendo testado que ele começou a postar fotos, várias fotos todo musculoso, mais musculoso do que nunca. E aí o pessoal fez as contas, fez o 1 mais 1. Se ele não está sendo testado e está parecendo forte, é porque o McGregor tá usando alguma coisa, tá usando algum esteroide, alguma substância proibida. E ao que tudo indica, e segundo o que o McGregor deu a entender quando retrucou o Anthony Smith no Twitter, aparentemente ele tá usando sim alguma substância, algum esteroide, para auxiliar e acelerar a sua recuperação da perna, a lesão na perna. Bom, mas obviamente esteroides não têm cérebro, eles não vão focar, quando você consome esteroide, ele não vai focar só na perna lesionada, os efeitos dele vão para todo o corpo. Então mesmo que a intenção do McGregor seja se recuperar da perna, o boost do esteroide teve efeito no corpo dele todo. E o McGregor nunca parou de treinar, então é por isso que ele apareceu mais musculoso do que nunca. Ele tá continuando treinando, só que o esteroide tá fazendo efeito. Portanto, ele tá mais forte. E aí todo mundo caiu em cima da USADA, acreditando que estavam dando privilégios ao McGregor, porque ele é o McGregor, até porque a lesão do Chris Weidman foi ainda mais séria do que a do irlandês, e até agora ele não voltou e continua sendo testado pela USADA, e até agora sequer deu sinais de retorno. Bom, pessoal, acontece que uma das principais normas da USADA é que um lutador, antes dele entrar no octógono, ele precisa passar por um período de 6 meses sendo testado e passando limpo em todos esses testes antidoping. Ele tem que passar 6 meses só dando negativo, porque se dentro desse período de 6 meses qualquer um desses testes der positivo para qualquer uma das substâncias proibidas pela USADA, ele pode ser suspenso do UFC e não vai lutar. Henry Cejudo voltou a competir no UFC recentemente, mas ele precisou sim passar por esses 6 meses também. Ele voltou à tabela de testes da USADA em abril de 2022 e só voltou a competir agora em maio. E esses 6 meses de testes são muito importantes porque se você está usando alguma coisa antes desse período, você vai precisar parar de usar para poder passar limpo nesses 6 meses. E durante esses 6 meses, mesmo que você tenha tido algum efeito sobre algum esteroide nos meses anteriores, ele vai acabar passando, porque nesses 6 meses você não vai usar a substância e com isso vai perder o efeito. Porque o esteroide é que nem regar uma flor, você precisa continuar regando, continuar dando água a essa flor, porque senão ela vai murchar. Mesma coisa com seu corpo quando para de usar as substâncias, os esteroides. Mas o McGregor ainda brincou com a sorte, ele confirmou sim que estava fora dos testes da USADA e que para voltar ele não precisaria ser testado por 6 meses. Ele disse que só precisaria apresentar 2 testes negativos antes da sua próxima luta, no caso contra o Michael Chandler, e que isso seria o bastante para ele poder voltar a lutar. Ele não precisaria dos 6 meses. E o pior, ele disse que foi a USADA quem falou com ele e disse que ele não precisava passar por esse período. E aí foi a gota d'água. A USADA quebrou o silêncio e veio a público desmentir tudo isso que o irlandês estava falando. Primeiro, a entidade disse que McGregor pediu para ser retirado da tabela de testes, só que não deu previsão de retorno. A USADA também
também disse que nunca discutiram o assunto e sequer chegaram a marcar uma reunião, contradizendo tudo que o McGregor estava falando. E o principal, a entidade reforçou que sim, o McGregor vai precisar passar por 6 meses sendo testado antes de voltar a lutar contra o Michael Chandler, assim como todos os lutadores do UFC. E é por isso que ainda não temos a data da luta entre Michael Chandler e Conor McGregor, porque até agora, maio de 2023, o irlandês não voltou para a tabela de testes da USADA. Por que será? Desmascarado, o McGregor ficou puto da vida, mandou a USADA para aquele canto e disse que não precisava disso porque já passou em mais de 70 testes. Outra mentira, porque segundo o site da USADA, o McGregor foi testado 54 vezes desde que a USADA entrou em vigor no UFC. O único atleta que superou os 70 testes foi o Henry Cejudo, bateu agora recentemente os 75 testes e mesmo assim precisou passar 6 meses sendo testado antes de voltar a competir. E com essa declaração, a organização, a USADA, meio que limpou sua alma, porque mostrou que aparentemente não tem preferências. Muita gente inclusive lembrou do caso do Brock Lesnar, que voltou a lutar em 2016 e foi pego no doping pela USADA depois da luta, mas o pessoal esquece que o Brock Lesnar foi quem criou essa norma dos 6 meses. Foi por causa do Brock Lesnar que esses 6 meses passaram a valer. Pessoal, a USADA é uma agência contratada pelo UFC. Ela não pertence ao UFC. Ou seja, ela tem interesses próprios. Ela também trabalha para outras entidades, outras organizações. Ela faz os testes antidoping das Paralimpíadas, das Olimpíadas lá nos Estados Unidos, etc. É uma grande agência antidoping, uma das maiores do mundo. Então, por maior que seja o Conor McGregor, por mais rentável, por mais popular que ele seja, a USADA tem sua própria integridade para defender. Eles não vão abrir exceções ou colocar em xeque a sua legitimidade por causa de um lutador. Imagina a confusão que isso ia causar em outros setores, outros esportes. Tanto que o Dana White nem quer se meter na briga. Ele disse que essa questão entre USADA e McGregor vai ser resolvida entre os dois e não quer meter o UFC nisso. Mas enfim, pessoal, façam as contas. Estamos em maio, quase na metade de maio de 2023 e o McGregor ainda não foi testado, não voltou para a tabela de testes. E daqui a 6 meses já vai ser novembro de 2023. Então sim, existe uma grande chance do Conor McGregor não lutar esse ano se ele não voltar a ser testado nos próximos meses. Eu acredito que nesse momento, de duas uma, ou ele ainda tá tentando achar uma forma de brigar com a USADA para burlar esses 6 meses, algo que eu acho muito difícil ele conseguir, ou então ele tá tentando parar o uso das substâncias para poder sim voltar a ser testado. Mas digo uma coisa, lembrem do caso da Flor. Assim que ele voltar a ser testado, a tendência é que ele venha a murchar e talvez apresente uma forma física bem pior, ou no mínimo diferente, do que estamos acostumados a ver do irlandês. Porque o corpo dele, sem os esteroides, sem as substâncias, vai precisar se reorganizar, se reacostumar com a sua realidade normal, sem o boost das substâncias. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.